Não julgueis. O que Jesus está ensinando? Que não podemos julgar alguém baseado em nossas observações? Ou pela aparência pessoal? Então eu posso julgar nessa perspectiva. Por acaso esses não são os critérios dos nossos julgamentos diariamente? E a aparência pessoal é o mais usado dentre os existentes? Acaso você nunca fez um julgamento premeditado pela aparência pessoal do teu irmão? Do teu próximo? Tudo bem, então. Já que a pessoa mereceu, o que posso fazer? Então vamos orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que Ele tenha um novo recomeço. Por acaso nós não temos um Deus que é bom e é misericordioso? Mas enquanto a nós somos misericordiosos, então se vamos esperar por uma resposta ao Senhor, deixe que os que cometeram infração fiquem à vontade no meio da casa, inseminando a sua maldade, infectando outras vidas. Vamos esperar a resposta do Senhor. Não é isso? Viveríamos em um paraíso se acontecesse desta forma. E estas são as instruções da nossa lição que aconteceu neste domingo. Certamente você participou das nossas salas. Se não participou, você tem a oportunidade por este canal de se aproximar um pouquinho das pautas que foram discutidas na manhã deste domingo. E certamente estas foram as principais discutidas entre os irmãos nesta manhã. Você perdeu? Não se preocupe. Estamos aqui para lhe auxiliar e lhe ajudar e lhe incentivar um pouquinho nesta questão. Antes do mais, se inscreva no canal, deixe o seu apoio aí no seu like ou no seu dislike. Faça seu comentário. Você tem liberdade para isso, é importante para este canal, é importante para nós. E não esqueça de compartilhar este material com os irmãos ou com os que você conhece, que tem a mesma dificuldade que você tem de participar das nossas salas. Enquanto você está se inscrevendo, dando seu like, fazendo seu comentário, se preparando para compartilhar com os seus irmãos e os seus contatos, vamos para o desenvolvimento do nosso vídeo. Graça e paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Você consegue recordar quantas vezes você se retratou de uma opinião, de um comentário que você fez no ciclo de sua amizade, dos seus irmãos, na sua congregação? Ou simplesmente você continuou como se nada tivesse acontecido? Por algum momento se passou na sua cabeça o que aconteceu e como a pessoa recebeu a tua fala, o teu contraponto, a tua argumentação, a tua opinião, o teu descontentamento? Por algum momento você se colocou no lugar desta pessoa? Ou você é empático a estas situações? Você se alimenta do disse-me-disse? E a partir destes critérios, você produz a sua argumentação, o seu contraponto sobre a vida do seu irmão? Se o disse-me-disse não é o filtro que você usa para tecer seus comentários, então pode ser sua aparência, como vivem, como andam, como se vestem, como se comportam na sociedade, no trabalho, no colégio, na faculdade. Meu irmão, são inúmeros os filtros que podem ser usados para julgamento de uma pessoa, para o bem ou para o mal, para a vida ou para a morte. E quando não é para a morte, é para o aprisionamento, o anonimato, o esquecimento. E este estágio só acontece quando a pessoa se comprime em si mesmo, se autoflagelando, projetando situações futuras que poderiam ter sido diferentes, mas por uma falta de ação, preferem ficar reclusas em um mundo em que estas criaram para si e são aprisionadas dentro de si mesmas, causadas por um comentário, por uma opinião desfavorável, infundada. E isto, meu irmão, tem sido um câncer no meio da Igreja de Cristo. E quem propaga este câncer são justamente aqueles que têm uma vida pior do que a que eles estão tratando.
em seus ciclos de amizade, em suas rodas de reuniões, em suas conferências ou mini-conferências. E você sabe exatamente do que eu estou falando. Se você participa de um destes ciclos e são prejudiciais à vida de outros, rompa, se for preciso, a amizade com estes. E faça as coisas de uma forma que sejam justas e coerentes para ambas as partes. Quais as partes? Aquela que produz, aquela que fala e a que ouve e a que recebe. E como é que se chega a esta coerência? Quando temos propriedades para tratar sobre a questão. Acaso pode um sujo falar do mal lavado? Ou um que responde por corrupção tratar de corrupção? Ou ainda, os que fletam nas sombras abaixo da vista de todos, tratarem de prostituição, de adultério, de infidelidade, como devem se comportar, como devem amar um ao outro? Que conversa é essa, meu irmão? Dá certo na sua congregação? Isto não dá certo em lugar nenhum no mundo. Por acaso você conhece alguma situação próxima de você? Olha o que você vai dizer. Não esqueça que para você tecer qualquer comentário sobre o assunto, você tem que ter propriedades, provas, fatos, testemunhas para argumentar ou para confirmar aquilo que você vai falar. Então, muito cuidado, porque senão o julgamento vira contra você e você precisa ter muita propriedade para tecer qualquer tipo de comentário sobre qualquer tipo de situação dentro da sua congregação ou fora. Ainda tem outras piores ainda, que são aquelas que são tratadas dentro da congregação e estes comentam e fazem comentários fora da congregação, fora do seu ciclo de amizade, fora do seu ciclo de comunhão. E o que deveríamos fazer com isso? Não sei. Escreva aí no comentário, dê sua opinião e vamos ver o que é que acontece. De repente a gente chega a um denominador comum e possa ajudar muita gente. A nossa lição é de cunho pastoral e certamente os que fizeram uso desta ferramenta nesta manhã botaram muita gente no seu lugar. Porque o que existe de mini-juízes dentro da congregação é incontável. Cada um com seu próprio julgamento, cada um usando suas próprias ferramentas, seus próprios critérios, monopolizando agentes da virtude, da moral, da ética. São a moralidade em pessoa. Hoje, sem sombra de dúvida, os nossos pastores, os nossos líderes, com certeza não deixaram essa oportunidade passar assim de graça, de mão beijada, e botaram certamente muitos nos seus devidos lugares. Espero que isto tenha acontecido com você. Se você não se enquadra neste perfil, dê glória a Deus em nome de Jesus Cristo e que Deus possa ser misericordioso com aqueles que propagam e que se dizem ser críticos. Inclusive, o nosso comentarista, pelo que nós observamos nos seus escritos, ele tem uma gama muito grande de críticos. Inclusive, nas considerações do seu livro, em alguma parte lá, ele faz menção deste tipo de situação. Mas é aquela questão, se você não quer ser criticado, não se torne uma pessoa pública. À medida em que você se torna público, é inevitável que as críticas aconteçam. E, infelizmente, a grande parte destas críticas nunca lhe bota para cima, sempre lhe joga para baixo. São críticas destrutivas, com uma pitada de inveja, de rancor, não sei. Que Deus continue abençoando poderosamente em nome de Jesus Cristo e vida que segue. Como eu estava lhe dizendo anteriormente, sendo a nossa lição de cunho pastoral, você consegue compreender para quem Jesus está dando o ensinamento desta sessão? Quando ele usa a palavra hipócrita, lá no versículo de número 5, ele está usando essa palavra para quem? Para os escribas? Para os fariseus? E então como é que fica a situação? Não julgueis. É para julgarmos? Temos poder para julgar? O Senhor está mandando
Ou o Senhor está nos ensinando a não fazer julgamento nenhum tipo de espécie de julgamento? Vamos deixar acontecer, vamos só orar e deixar o barco andar? O que o Senhor está ensinando? Como compreender esses ensinamentos a partir desta sessão que foi apresentada na manhã deste domingo? Mateus, capítulo de número 7, versículos 1 ao versículo de número 6. Vamos descobrir se temos propriedade e legalidade para fazer julgamento sobre a vida de alguém. E nesta sessão, o Senhor está dando poder para a sua igreja fazer isso. Para que eu possa fazer, para que você possa fazer, para que os pastores possam fazer. Fazer o quê? Julgamentos. Você não acredita que ele está ensinando isto? Está ensinando que nós devemos sim julgar. Agora, existem alguns requisitos que devem ser obedecidos e cumpridos. Se eu corresponder a todos eles, então aí, com base nestes critérios, posso emitir um juízo de valor sobre alguém. Você quer saber quais são esses critérios? Vamos para a nossa lição. Lição de número 11. Sendo cautelosos nas opiniões. Aqui, a princípio, nós temos nosso texto áureo. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Na verdade prática, como está estampado aí para você na tela, quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Então, se nós somos imperfeitos e falhos, por que persistimos em julgar? Não é um pouco contraditório? É bem verdade que você não pode esquecer que nós não somos juízes. Então, se nós não somos juízes, não compete a nós fazermos julgamento. Agora você pode se perguntar, não estou eu entrando em contradição comigo mesmo, que agora há pouco disse que teríamos propriedade para fazer julgamentos? Existe uma diferença de julgamentos aqui? É claro que existe. Se existem julgamentos diversos, então, qual é a diferença? Qual a distinção entre eles? Primeiro, o julgamento de um juiz, em suas mãos está o poder de absolvição e de condenação. Como nós não somos juízes, nós não podemos absolver e muito menos condenar. A base do nosso julgamento tem que ser em solução de problema, em resolver situação, em ajudar seu irmão a sair de um problema complicado, a somar com ele, a viver a situação com ele. Você consegue me compreender neste ponto? O julgamento que eu posso fazer e que compete você fazer também? E aonde é que está a base para que eu tenha respaldo sobre este tipo de julgamento? Está na segunda sessão, apresentada até mesmo pelo nosso comentarista, no capítulo 7, versículo de número 15 de Mateus. O que está exposto lá é que os falsos mestres se apresentam como ovelhas do rebanho, mas interiormente são lobos devoradores. Agora, como é que eu vou conseguir identificar este lobo que está vestido em pele de ovelha? Se eu não fizer com que ele passe por um filtro de julgamentos. E para fazer este julgamento e tantos outros, o próprio Cristo nos deu uma gama de ferramentas. E uma destas é observar que tipo de fruto esta árvore produz. Esta é uma ferramenta para chegarmos a uma conclusão de quem de fato é esta pessoa e como de fato se manifesta verdadeiramente a sua personalidade. São dispositivos que estão distribuídos em todo o Novo Testamento, dado inclusive pelo próprio Cristo. Agora eu tenho que saber usá-los, eu tenho que conhecê-lo primeiro para poder usá-los. Não tenho a base para absolver e nem para condenar, mas eu tenho a propriedade e o poder dado por Cristo para lhe ajudar e para a solução de possíveis complicações, de problemas, inclusive futuros. Mas para eu poder fazer isto, eu tenho que conhecer as ferramentas apropriadas para que eu possa somar com você para a honra e a glória do nosso Deus. Dito isto, voltamos para o nosso texto, onde você continua observando a verdade prática. Se quer julgar, conheça as ferramentas e tenha propriedade para tal. Leitura em classe.
que é a sessão desenvolvida desta manhã. E nosso texto já começa com a palavra de Cristo: não julgueis. Se você o fizer, saiba que também será julgado. E mais, com a medida que você julgar e aplicar o seu pensamento, a mesma medida será aplicada a quem ousar fazer julgamentos. Você exige perfeição das pessoas que estão à sua volta? Fique sabendo que será exigido de você a mesma perfeição. Você corrige palavras, frases erradas pronunciadas no ciclo de suas amizades? Não se irrite, não perca a paciência, não fique constrangido, porque vão lhe repreender quando você proferir uma palavra errada, fizer um gesto incoerente. Acaso você não faz o mesmo com os outros? Pois fique sabendo que quando você faz isso, você está abrindo um precedente para que os outros façam o mesmo com você. Está aqui a régua, está aqui a lei, está aqui o mandamento. E olhe que é um mandamento vitalício, não tem data de vencimento. Enquanto a igreja permanecer aqui e no céu, a palavra do Senhor permanecerá também. Quando o comentarista descreve esta sessão como um ensinamento, porém está muito além do que simplesmente um ensinamento. Está muito além. Aqui está diante de vocês um mandamento. Este é o mandamento de Cristo para a sua igreja, que estava prestes a nascer e que seria competência dos apóstolos ensiná-la e desenvolver este mandamento e outros na sua vida cotidiana. Então não é simplesmente um ensinamento. Não tenha esta palavra, esta sessão, como é descrita pelo nosso comentarista, como simples ou um simples ensinamento. É tão tal que em determinada parte da lição, inclusive nós fizemos abordagem disto na introdução do vídeo, que é o próprio comentarista que especula o que Cristo está tentando ensinar. Cristo não está tentando ensinar, ele está ensinando. Como assim? Ele está apresentando um dos mandamentos que correspondem ao Novo Testamento. E somente no Sermão da Montanha, até um prezado momento, temos 7 mandamentos apresentados por Cristo. Ou você nunca se perguntou quais são os mandamentos que correspondem ao Novo Testamento? Você nunca fez essa pergunta? Você nunca teve a curiosidade para saber quais são os mandamentos do Novo Testamento? Eu não preciso saber destas coisas. Acaso é teu professor que te ensina tal absurdo? Ou é teu mestre teológico? Teu guru espiritual? Que tipo de testamento é esse que não tem mandamentos, que não tem estatutos, que não tem preceitos e que não tem juízos? Porque segundo o apóstolo Paulo em Hebreus, ele com seu sangue selou o Novo Testamento. Não grite do outro lado com a expressão de que Cristo não deu nenhum mandamento. Aí, meu irmão, você vai ter que rasgar a sua parte da Bíblia, de João capítulo 13, versículo 34. Acaso você sabe o que está escrito neste texto? Vou ler para você. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. Voltando para o começo do texto. Um novo mandamento vos dou. E aqui nós estamos em um cenário onde Cristo está fazendo as suas últimas considerações aos seus apóstolos e aos seus discípulos. Ali ele está adicionando um novo mandamento. Então, quais são os outros mandamentos? Você nunca se fez esta pergunta para conhecer quais eram os mandamentos que corresponde a este Novo Testamento que Cristo com seu sangue vai selar lá no Calvário na sua morte? Então estas coisas não são importantes para você, mas para nós é de extrema importância e relevância para a compreensão dos textos sagrados. Porque somente no Sermão do Monte, até o prezado momento que nós estamos estudando, o Senhor faz a exposição
de 7 mandamentos com suas cláusulas, com seus estatutos. E em Mateus capítulo de número 7, tem um exemplo típico disto. Aqui no versículo 1 você tem a implantação de um mandamento. Não julgueis. Não é simplesmente um ensinamento. É um mandamento do Novo Testamento. A partir do versículo 2 ao versículo de número 4, nós temos os estatutos, as cláusulas, as regras, o próprio artigo do mandamento. Cristo é muito cirúrgico na sua exposição. E aqui nós podemos observar claramente o espírito de sabedoria que há em Cristo neste cenário, desenvolvendo uma exposição extraordinária. Glória a Deus, glória ao seu nome, à sua santidade. E com isto nós catalogamos no versículo 1 como o 7º mandamento exposto no Sermão da Montanha. Agora, neste momento, eu me volto para você e lhe faço uma pergunta. Você conhece os 10 mandamentos, certo? Certamente você é capaz de citá-los decoradamente, aplausivelmente. Mas dos mandamentos da Torá, você se lembra de qual é o grande mandamento da lei? Não é simplesmente o grande, não, é o grande mandamento da lei. Você se lembra qual é? Este grande mandamento é composto por 2 mandamentos que são extraordinários. Eles disputam o primeiro lugar. E se você cumpri-los, você cumpre toda a Torá. Você sabia disso, né? E aonde é que está escrito? Mateus, capítulo de número 22, versículo 37 e versículo 40. Vou ler para você, não vou pôr na tela. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 dependem toda a lei e os profetas. Semelhantemente, no que se trata de Novo Testamento, Cristo também fez o mesmo. De todos os mandamentos que ele desenvolveu para a igreja, ele construiu o mandamento da nova aliança. E cumprindo este mandamento, você cumpre todos os mandamentos que Cristo determinou para a sua igreja. Aonde é que está este mandamento? Fiz uso dele aqui agora há pouco. João capítulo 13, versículo de número 34. Este é o mandamento da nova aliança. Se você cumpri-lo, você cumpre todos os mandamentos que Cristo desenvolveu para a sua igreja. Você quer conhecer os mandamentos de Cristo para a sua igreja? Vou deixar o link na descrição deste vídeo para você poder fazer o download em PDF dos mandamentos e seus artigos desenvolvidos dentro do Sermão da Montanha. Não vou lhe apresentar aqui estes, porque temos o problema para nós resolvermos sobre a questão da propriedade de julgarmos a outros ou não, e quais são as propriedades, quais são os filtros que são existentes para que a gente possa fazer uso. E se estamos qualificados. E estando qualificado, como nos comportaremos com tamanho autoridade e poder dentro da igreja? E vamos voltar para o nosso texto, para que a gente possa desenvolver este pensamento. Como você pode observar a estrutura do texto, ele tem direção certa e não está sendo lançado no ar para que quem quiser pegar os ensinamentos, que tome para si. Não é isto. Ele tem direção certa, tem alvo certo. E este alvo são os apóstolos. Nunca se esqueça disto. E o desenvolvimento deste diálogo, você observa claramente a partir do versículo de número 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Tem direção. Não é a multidão e não é os discípulos que estão com ele naquele monte. Estes a quem Jesus está se direcionando são os apóstolos, diretamente. Curso intensivo da veia.
E na continuação e exposição do mandamento, agora ele expõe a continuação do estatuto deste. Versículo de número 3, versículo de número 4. Observe que no versículo de número 3, com o número 4, existem duas situações distintas. No versículo 3, nós temos a pessoa identificada com o problema. Qual é o problema? O argueiro que está no olho. Observe que no início do texto ele descreve reparas, quer dizer que quando ele estiver olhando e encontrar uma pessoa que tenha um problema, e quando este se oferecer, que entra o versículo de número 4, para resolver o problema, a questão é que existe uma trave também no dele. Então ele não pode fazer de conta que não tem nada no seu olho e querer ajudar o outro. Ele vai cegar a visão do outro, ele vai acabar com a vida do irmão. Porque, primeiro, se ele tem uma trave no olho, ele já não está enxergando bem. Embora que ele esteja vendendo a imagem de que está tudo bem, de que está enxergando perfeitamente e que tem capacidade o suficiente para tirar a trave que está no olho do seu irmão. Mas o problema é que não é e que não está tudo bem. Ele vai cegar o seu irmão se ele tentar tirar a trave do que está precisando. Justamente porque tem uma trave no olho dele, ele não consegue tirar a sua própria. Mas não é isto que eu quero lhe mostrar com estes dois textos. O que pretendo fazer com que você possa ver o que eu estou vendo é que nesses dois textos, versículo 3 e versículo 4, o Senhor faz uma retrospectiva de todo o Sermão do Monte, de todos os mandamentos em que ele expôs para a vida destes homens, de todos os conselhos, de todas as situações, e se eles não fizessem, eles seriam hipócritas. É isto mesmo que você está ouvindo. Essa palavra hipócrita, os escribas e os fariseus, pela primeira vez, estão livres desta palavra. Ela está sendo aplicada para os apóstolos. E se eles não cumprissem todos os requisitos que Cristo ensinou para eles atrás, eles seriam hipócritas quando tentassem resolver as situações que Cristo ensinou que eles fizessem a partir daquele momento. Qual é o momento? O momento em que eles desceriam daquele monte. Este aqui era o curso intensivo. Isto significando dizer que existia uma trave nos olhos dos seus apóstolos. E eles precisavam corrigir. Não grite do outro lado, não esperneie do outro lado da telinha dizendo que não era. Mas é isto que Cristo está dizendo aqui claramente. E aí, meu irmão, eu fui atrás dessas informações. Eu fui observar quais eram as traves que estes homens precisavam corrigir em um período de 3 anos, 3 anos e meio, dependendo da perspectiva. Mas o prazo era curto e precisava ser resolvido imediatamente. Porque estes homens, não muito distante deste período, estariam na frente da igreja de Cristo e precisavam ensinar um povo sem ter nenhuma complicação nas suas vidas. Você quer fazer julgamento? Resolva primeiro os seus embaraços, para que você possa ter propriedade para tratar de determinadas situações dentro da casa. Os apóstolos tiveram que fazer isto. E por que você não faz? Ah, isto não é verdade? Então venha comigo. Eu vou mostrar para você o tamanho dos travessões, que não era só um, que tinha nos olhos dos apóstolos e que eles precisavam corrigir, para que mais na frente, 3 anos ou 3 anos e meios, eles estariam na frente de um povo e que se nenhum problema viesse ser julgado diante do povo, sua causa, em vez da causa do povo. Ah, você não está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Vamos voltar aqui para o texto para que você possa compreender. Versículo de número 5. Hipócrita. Hipócrita por quê? Porque viu a trave, o defeito, o problema do irmão e está tentando resolver, tendo um problema semelhante ou um pior. Hipócrita.
está tentando apaziguar uma situação dentro da congregação, onde ele é o pivô de muitas outras existentes dentro da mesma. Hipócrita. Está tentando ser pacifista dentro dos problemas dentro da casa, enquanto ele mesmo intensifica e joga lenha na fogueira sobre determinados assuntos polêmicos e de extrema gravidade, e que põe o seu pastor, o seu líder, o seu mestre, o seu guru espiritual, seja lá quem for, em mais lençóis. Hipócrita. E como o ensinamento está direcionado para os apóstolos, ele continua: tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Tira primeiro a trave do teu olho. Ele está olhando dentro dos olhos deles. E quais eram a trave? Quais eram estas traves que estavam na vida destes homens? Estes homens não nasceram em um berço, em um aquário do reino de Cristo. Eram homens comuns, com problemas comuns, semelhante aos nossos, da forma como nós tratamos os nossos e foram filtrados ao longo de experiência de vida. Estes homens também tiveram o mesmo período, o mesmo tempo, para filtrar os seus problemas, para que eles não pudessem lhe acompanhar no seu ministério. Que ministério é esse? Ministériozinho furreca? Não, ministério do apostolado, emissários e embaixadores do reino de Cristo, o primeiro escalão. Estes homens tinham seus defeitos e eu e você não queremos admitir ou assumir os nossos. E olha que estes homens, segundo as traves que Cristo está expondo aqui no Sermão da Montanha, são tantas que eles seriam impossíveis de assumir o ministério, porque suas imperfeições eram visíveis aos olhos de quem observavam. E quando eu comecei a organizar estas traves na vida destes homens, me assombrei. Encontrei de imediato 13, que dá para encher uma sacola. Imagine os olhos com 13 travas, 13 argueiros que eles precisavam tirar de si mesmos. Pegue a sua Bíblia e uma caneta, se você tiver interesse para saber quais são. Vou aqui compartilhar com vocês. A primeira situação começa a partir do capítulo 5, do início do sermão, no início do discurso. Versículo de número 13. A primeira situação, aonde Cristo diz: vós sois o sal da terra. Mas você pode dizer: mas isso aí não é um problema. Sim, a questão, agora eles são sal, mas eles têm o risco de tornarem-se insípido, sem sabor, sem valor nenhum, sem nenhuma serventia. E eles teriam que preservar seu valor, sua utilidade no meio do seu povo. Que povo? No meio da igreja de Cristo. E a partir deste ponto, Cristo começa a desenhar na vida destes homens o que eles fariam para não se tornarem insípidos. E se eles não cumprissem, fizessem o contrário do que Cristo estava ensinando, entregando-os como mandamentos, se eles não o cumprissem, eles automaticamente perderiam o seu valor, o seu sabor. Para nada serviria, senão ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Essa é a primeira situação, um problema: manter seu ministério. Este é um problema seríssimo, manter seu ministério. E olha que Cristo está falando isso no começo do discurso, no versículo de número 13. A segunda situação está no versículo de número 22. Você está acompanhando na sua Bíblia? Vai marcando aí. Põe um colchete no versículo, circule o texto, faça alguma coisa, depois você confere. A situação: eles não poderiam se encolarizar com os seus irmãos, não poderiam diminuir seu irmão, não poderia ridicularizar seus irmãos, não poderiam diminuir seus irmãos, porque se eles o fizessem, se tornariam réu em um tribunal, e com isto estariam perdendo o seu sabor, se tornariam insípidos. Este é o segundo problema. O terceiro problema
está no versículo 23 ao versículo de número 24, que é a questão do ofertar, de como ofertar. E no ato da oferta, se houvesse alguém com problema com ele deixasse a sua oferta no altar e fosse buscar reconciliar com o irmão que tinha um problema com ele. Então estes homens não poderiam ter nenhum problema dentro da casa no que diz respeito à oferta e à comunhão com seus pares, com seus irmãos em Cristo. E a exemplo disto estavam os escribas e os fariseus, para modelo a não ser seguido. O quarto problema está em Mateus, capítulo 5, 27 ao 28, onde ele faz a exposição sobre o matrimônio. Na lei estava escrito: não cometerás adultério. Jesus estava alterando, dizendo que se alguém desejasse ou atentar a uma mulher para cobiçar no seu coração, já tinha infringido o mandamento que era não adulterarás. Não precisava cometer o ato, era somente desejar. E estes homens não podiam desejar no seu coração. Estes homens não poderiam correr o risco de atropelar-se diante do seu Deus, diante desses novos mandamentos que estavam sendo impostos às suas vidas. Como é que eles ensinariam aos fiéis se eles mesmos não conseguiriam, não resistiriam uma mulher passando diante dos seus olhos sem que ele a cobiçasse? Que autoridade estes homens teriam para julgar ou para corrigir qualquer situação dentro de uma casa? Vez ou outra nós observamos situações que os camaradas dormem observando todas as curvas da mulher. Só Deus sabe o que passa na mente desses camaradas. Então, com que propriedade vão tratar sobre questões matrimoniais? Então, eles não poderiam incorrer nesta situação, porque seriam hipócritas se fizessem. A quinta está em Mateus, ainda no mesmo capítulo, versículo 33 ao versículo 37. Que se trata sobre a questão dos juramentos, ou em fazer promessas que não podem serem cumpridas. Eles não poderiam também incorrer disso. E se eles estavam fazendo, eles precisavam corrigir. E tudo indica, como nós já discutimos nos vídeos anteriores, sobre estes assuntos. Era comum que em seus dias eles fizessem uso destes juramentos. E a saída estipulada por Cristo a eles é que sua palavra fossem sim, sim, não, não, e nada mais. O que passasse disto seria de procedência maligna. Este seria o snipe destes homens da Igreja de Cristo, dos líderes da Igreja, dos apóstolos da Igreja de Cristo, na continuação do seu ministério após a sua ascensão. A sexta situação está ainda no mesmo capítulo, versículo 38 ao versículo de número 39, onde se trata sobre a questão do olho por olho e dente por dente. Agora eles teriam que mudar seu comportamento. Em vez de tratar ou devolver na mesma moeda, eles voltassem a outra face. Imagina mudar a cabeça destes homens que cresceram dentro deste ambiente educacional, cultural, que eram os seus dias. E agora eles tinham que abrir mão de tudo isto para poder corresponder ao perfil do ministério do Reino de Cristo. Não era fácil a missão destes homens. O sétimo está no versículo 43 e o versículo de número 44, onde foram ensinados para eles amar o seu próximo e aborrecer o seu inimigo. Agora eles teriam que amar os vossos inimigos e bendizer os que os maldiziam. E ainda, eles teriam que fazer bem aos que o odiavam e orar pelos que maltratavam e que os perseguiriam, ou os que perseguiam. Este era o comportamento, o perfil destes homens. Cristo está tratando isto aqui no Sermão da Montanha. Isto aqui é o Sermão da Montanha. O oitavo está no capítulo de número 6, no versículo 1, que é o que corresponde à prestação de caridade, das esmolas aos homens, aos mais necessitados. E como deveriam ser feito, ou como deveriam proceder
tudo isso indicando que estas coisas eles teriam que aprender imediatamente. O nono está ainda em Mateus capítulo 6, versículo 5 e o versículo de número 6, onde ele vai tratar sobre a questão de como se comportar e como se deve fazer uma oração. E aqui o modelo usado para exemplo são os escribas e os fariseus, e que eles não fizessem uso deste exemplo que era comum em seus dias, mas que tratasse a oração como um ato de intimidade com seu Deus e somente para o seu Deus. Já discutimos isso. Fazendo todas estas coisas acima citadas, eles poderiam fazer uso da 10ª situação, que está em Mateus capítulo 9 e versículo de número 13, que corresponde exatamente ao Pai Nosso. Ou seja, se eles cumprissem todas estas coisas que nós nos referimos agora, eles tinham propriedade para fazerem uso da oração do Pai Nosso. Nós já discutimos aqui as ferramentas e todos os critérios a serem obedecidos e observados para poder alguém ter propriedade para fazer esta oração. Não importando o tempo ou aonde seja, importante é que você saiba que se você obedecer todos os padrões, todos os requisitos que são exigidos dentro do Pai Nosso, você tem propriedades para fazê-la sem temer a nada existente neste mundo. A sua oração vai subir em forma de louvor, só para você ter uma ideia da situação. A 11ª está no versículo 16 do capítulo 6 de Mateus. É onde ele vai tratar sobre a questão de jejuar e como se fazer o jejum. E eles deveriam corrigir quando eles fizessem. Era a forma que eles deveriam fazer. Porque pela descrição do texto nós vemos que eles faziam semelhante como era comum nos seus dias. Então eles teriam que mudar seu comportamento para que pudessem ensinar a outros a fazer da forma correta. A 12ª está no versículo 19 do mesmo capítulo, onde certamente nasce a preocupação se deveriam ajuntar tesouros aqui na terra ou não. Aqui Jesus expõe o mandamento para eles, ensinando que não era objetivo deles ajuntar tesouros na terra, mas sim tesouros no céu. Inclusive, este aqui é um dos mandamentos do Novo Testamento. As cláusulas ou os estatutos são apresentados logo após o seu mandamento. E você vai poder conferir no material que nós vamos deixar aqui no link na descrição, em PDF para você. E não esqueça um detalhe muito importante, que antes dele apresentar seus mandamentos, ele apresenta os mandamentos mosaicos, onde em nenhum momento ele altera nenhum dos mandamentos. Mas os estatutos, ele adiciona novas cláusulas dentro dos estatutos dos respectivos mandamentos que ele apresentou ao longo do discurso da montanha. Então, somente a partir da exposição dos mandamentos e dos estatutos que corresponde ao Antigo Testamento é que ele começa tremendamente fazer a exposição dos mandamentos que corresponde ao novo mandamento. É incrível isso aqui, é poderoso demais. E no mesmo snipe da 12ª situação, a 13ª corresponde ao versículo 25, versículo 33, versículo de número 34, onde corresponde os cuidados sobre a vida que eles não deveriam ter. Que cuidados seriam estes? O cuidado do que vestiriam, no que comeriam, no que beberiam. Eles não poderiam ter esse luxo de se preocupar com estas coisas. Porque se eles se preocupassem com todas estas coisas, e se eles não viessem a cumpri-las, como estes homens ensinariam a igreja de Cristo? Era muita coisa para aprender. Era muita coisa para desenvolver, era muita informação para processar. E Cristo, em 2 textos, ele desenvolve todo o seu ensinamento na vida destes homens. E tudo que estes homens não poderiam ser,
eram hipócritas, porque já tinham pretendentes, já tinha gente neste pódio, e disputavam em primeiro lugar os escribas e os fariseus. Então isto não competia a eles. Eles tinham que se corrigir em tudo que foi mostrado para os senhores, para que isto não viesse lhe vestir em nenhum momento, mas que viesse estarem na frente da Igreja de Cristo em verdade. E o que está acontecendo nos nossos dias, situações sendo tratadas dentro da igreja, de acordo com a sua posição social. É isto que está acontecendo nos nossos dias. De acordo com a sua posição social, o seu tratamento será definido por esta questão. Se a sua posição for bastante elevada, com certeza, algum meio, alguma situação vai ser desenvolvida para que você fique enquadrado dentro do sistema, tem que você se prejudique. Agora, meu irmão, se a sua situação não for tão favorável assim, você pode ter a certeza de uma coisa: o seu problema vai ser exposto, a sua vida vai ser exposta, todos vão conhecer o seu problema, meu irmão, e que Deus tenha misericórdia de você, porque os homens não terão. É aqui que entra aquela situação em que viveu o rei Davi. Ele, na hora da sua sentença, ele escolheu ou preferiu cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Porque ele sabia que se caísse na mão dos homens, a sua sentença já estava determinada. Era morte e ponto. Mas ele mesmo, sabendo que era digno de morte, preferiu cair nas mãos de Deus. Porque embora que Deus é justiça, justo, fiel em seu julgamento, mas ele também é bom e é misericordioso. Então ele viu uma chance, uma luzinha no fim do túnel favorável a ele. Você já caiu na garra do povão. Você já sentiu a presença do julgamento dos que estão à sua volta, hoje como seus amigos. Amanhã podem ser seus inimigos. Isso não vai acontecer. Meu irmão, isto aconteceu com o próprio Cristo. A multidão que ovacionava Cristo foi a mesma multidão que ovacionou a sua morte, a sua condenação. Foi a mesma multidão que o crucificou, que o apredejou, que o cuspiu em sua face, que lhe esbofeteou. Então, meu irmão, você não tem garantias nenhuma de que o seu ciclo de amizade amanhã se vire contra você. E o único meio de se livrar de tais flagelos é você obedecendo aquilo que foi estipulado para os seus apóstolos, ou para os apóstolos de Cristo. São os nossos apóstolos. Estes ensinamentos foram transferidos para nós. O que é que as Escrituras hoje nos diz? Funcionou, deu certo. Deu certo estes ensinamentos. Então, por que não continuar com o que deu certo? Por que que eu vou insistir no que nunca foi aceitável e em que nenhum momento deu certo em lugar nenhum na história? Vamos rever os nossos conceitos. Vamos rever a nossa vida. Vamos nos policiar. Porque uma coisa é certa: se obedecermos o mandamento da nova aliança, não é simplesmente um mandamento, é o mandamento. Vamos cumprir, sem percebermos, todos os mandamentos que Cristo desenvolveu para a igreja ou para a sua igreja. João capítulo 13, versículo de número 34. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Fazendo isto, todas estas outras coisas serão fichinhas, cumpriremos com facilidade. Se eu amar o meu irmão, jamais vou apontar o dedo para ele, jamais vou diminuí-lo, jamais vou constrangê-lo em qualquer circunstância se eu amá-lo. Porque, em primeiro lugar, antes de eu constrangê-lo, vou me colocar em seu lugar. Isso chama empatia. Vou simular eu estando no lugar dele e ouvindo o que pretendo falar para ele.
como me comportaria nesta situação, o que eu pensaria, quais as decisões que eu tomaria no lugar dele. Então, fazendo isto, acreditem, nunca vai haver a desarmonia no meio da igreja de Cristo. A desarmonia acontece quando não existe empatia, quando somos empáticos uns com os outros, quando você não se importa, ou quando você não é importante para mim, em momento nenhum, em nenhuma espécie de cenário existente nesta vida. E isto precisa mudar. E as palavras que estão registradas nas Escrituras Sagradas, elas são milenares. E elas vêm gritando ao longo dos séculos a mesma tonalidade, a mesma frase, com a mesma frequência. Mas nós somos teimosos. O problema não está no irmão. O problema não está lá, muito distante. Ponha um espelho diante de você e olhe para o verdadeiro problema. E é isto. Que Deus lhe abençoe, continue lhe guardando poderosamente, em nome de Jesus Cristo, para a honra e a glória do seu nome. Glória a Deus.